Amigos e amigas da TVC, por ocasião dessas chuvas torrenciais que assolaram o município de Nova Friburgo, procuramos, nós da TVC, dar vez e voz a todos os setores da nossa comunidade. E hoje, especialmente, a gente vai ouvir o diretor do Centro de Saúde Silvio Henrique Braun, Dr. Romil Tauan. Ele que é um médico conceituado em nossa cidade. Várias são as pessoas que hoje são homens e mulheres formados, que nasceram em suas mãos. Todos têm um afeto e um carinho grande por ele, porque está sempre com um sorriso no rosto, sempre apto a poder dar atenção às pessoas que se aproximam dele. É com grande prazer que a gente recebe na tela da TVC Dr. Romil Tauan. Obrigado, Marquinhos. Você, como sempre, muito gentil comigo. E eu agradeço todas essas palavras de carinho e consideração que você tem comigo, que eu tenho certeza que mais do que nunca a nossa amizade está acima de tudo. E o que a gente faz na realidade, tanto você do seu modo na Câmara, como político excepcional que é, vereador mais votado na história de Nova Friburgo, e todo mundo sabe disso, te respeita por isso. E eu também tenho uma parte de trabalho para o público, que é como médico e como diretor do Centro de Saúde Silvio Henrique Braun. E nós dois, na realidade, trabalhamos para esse nosso povo, esse povo sofrido que está aí de Nova Friburgo e que precisamos estar lado a lado com ele, trabalhando para melhorar a saúde e principalmente nessa fase horrível que nós estamos passando, dar um alento, um carinho, um braço amigo, um sorriso de carinho e de apoio para todas essas pessoas que precisam, né, Marcos? Doutor, fala um pouco sobre o Dr. Romil. Nasceu aonde? Estudou aonde? Eu nasci em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Morei durante muitos anos em Barreto e depois fui morar em Santa Rosa, Caraí, e depois, por opção, por questão de qualidade de vida, eu vim para Nova Friburgo. E posso te confessar, não existe a menor possibilidade de eu sair de Nova Friburgo mais. Aqui eu vim, aqui eu estou e é aqui que eu vou ficar. Doutor, fala um pouco para a gente também sobre os cargos públicos que o senhor já assumiu. É difícil a gente falar da gente, né? Mas tem uma estrada, né? São 61 anos de idade, com alguns cargos administrativos. Trabalhei na presidência do NPS já, fui diretor-geral do Centro Previdenciário de Niterói, fui diretor do Centro do Posto de Saúde Araribóia, também em Niterói, e fui diretor da maternidade, da nossa maternidade aqui, de Nova Friburgo, e agora fui diretor também do Hospital de Bom Jardim, muita honra, e agora diretor do Centro de Saúde Silvio Henrique Braun. Mas todos esses cargos aqui são pessoas amigas, são pessoas que têm um carinho com a gente e que nos homenageiam com esse convite, na realidade, de trabalho para servir ao povo. E eu encaro isso como uma servidão, eu encaro como um trabalho a mais para fazer para a nossa população. Doutor, na madrugada do dia 11 de janeiro para o dia 12, caiu esse temporal fora de proporções em nossa cidade. Logo pela manhã, por volta de 6h30, 7 horas da manhã, eu encontro o senhor enfrentando a lama do suspiro, desesperado, indo em direção ao Centro de Saúde Silvio Henrique Braun. Ficou claro para mim ali o apego, a vontade de servir que o senhor tem com relação à cidade de Nova Friburgo e especificamente ao Centro de Saúde Silvio Henrique Braun. Por ocasião das chuvas, tem aquele barranco ali atrás, tem as águas que invadiram aquela localidade. Como ficou o Centro de Saúde? Marquinhos, uma coisa eu tenho que te falar de coração aberto. E eu te falei naquele dia que realmente foi um espetáculo dantesco. E eu falei para o Marcos, eu estou aqui é porque é responsabilidade minha. Isso todos deveriam ter, e eu tenho isso dentro de mim. Realmente eu estava afundado em lama, foi imediatamente no dia após daquela chuva torrencial,
E eu encontrei também você trabalhando, eu encontrei você nas mesmas situações, na mesma situação que eu. O que ocorre? O Centro de Saúde Silvio Henrique Brown, ele tem um aporte das vacinas. Essas vacinas, elas se mantêm numa câmara de frios. E a minha grande preocupação, já que estávamos sem energia, seria que essas vacinas se perdessem. Eu precisava ir chegar ao centro de saúde, não importa como e de que jeito, Marquinhos. Eu estava ali realmente arriscando a minha vida com a questão dos bueiros, que eu acabei de falar com você em off, e preocupado em chegar ao posto. E graças a Deus eu consegui chegar lá. Por quê? O posto com essas vamos dizer assim, esse armazenamento das vacinas, ele precisava ter o ar-condicionado ligado e todos os aparelhos, todos os freezers que existem no Silvio Henrique Brown tinham que estar funcionando. Nós temos um motor, um gerador de energia, que eu não sabia se estava funcionando, eu não sabia se havia entrado água no posto e se aquele gerador estava inoperante ou não. Eu não poderia de jeito nenhum perder essa vacina. Então o que eu fiz? Eu me submeti à lama, me submeti à água e fui lá, em loco, ver o gerador. Felizmente estava funcionando e precisei voltar depois para levar o diesel, que ele tinha que funcionar 24 horas por dia e assim funcionou. E graças a isso, nós pudemos dar, graças ao trabalho da doutora Jamila, a orientação que ela nos deu, de atender toda a população de Nova Friburgo e que estamos ainda atendendo no tocante às vacinas e aos medicamentos que agora vão ser necessários no pós-enchente. Quais são as vacinas que são necessárias nesse período de chuva? Depende muito. Por exemplo, houve uma corrida muito grande para fazer a vacina ADT, vacina difteria e tétano. Na realidade, essa vacina ela não é necessária para as pessoas que estavam procurando. Essa eu tomei. Pois é, mas você tomou essa vacina, mas na realidade estava todo mundo em pânico. Existem determinações para se fazer esse tipo de vacina. Pessoas que estavam em contato com a água desde que tivessem ferimentos. Que era o seu caso e o meu. Que era o nosso caso, mas eu não tinha ferimentos. E a minha vacina já estava completa. Eu tenho essa vacina, você faz 3 doses e depois você faz uma dose de 10 em 10 anos como complemento, como reforço. Então, quando você está com esse tipo de vacina correto, não é necessário ficar fazendo essa vacinação. Só que é difícil você colocar isso para a massa, que estávamos procurando. Mas, Maurício, acha que está em dia com a vacina ou não? Não, por isso que nós resolvemos fazer isso. E aí? Em dúbio pro réu. Sem dúvida. Então, nós fizemos o quê? Independentemente, o povo chegou, é a Casa do Povo, Centro de Saúde, e assim nós fizemos a vacina. Quantas pessoas? Em tese, mais de 8 mil. Mais de 8 mil naquela fase. Estamos continuando esse trabalho no Silvio Henrique Brown. E lá no Silvio Henrique Brown, você chegando, agora com mais tranquilidade, todas as vacinas inerentes, até as crianças, quais são? Estão voltando, todas as vacinas de crianças. Ipsilíteres, algumas delas. São várias, não dá para falar nem ipsilíteres, nem ipsis verbis. Ipsis verbis. Agora, o trabalho que o senhor está desempenhando lá no Centro de Saúde Silvio Henrique Brown, como o senhor está administrando? Como está sendo a aceitação dos médicos, dos seus subordinados, a questão dos remédios, a questão das filas, a questão dos atendimentos, um balanço sobre o maior centro de saúde dessa região, que Nova Friburgo é o centro de 13 municípios. Essa aí foi uma outra delicadeza, né, do nosso prefeito, Demerval, que me honrou com esse convite e como era um desafio que ele precisava que eu aceitasse, obviamente eu aceitei. O bom filho não foge à luta? Não podemos. Demerval é uma pessoa muito amiga minha, uma pessoa querida, estivemos juntos em várias outras situações, em várias outras até empenhos políticos juntos. Eu não poderia me furtar desse pedido do meu amigo. Aí no caso não virou nem pedido, virou uma intimação. No caso foi uma ordem. E como meu prefeito e como meu amigo, ele tinha legitimidade de dar essa ordem. E eu aceitei, porque com isso eu acredito também estar contribuindo e muito com o meu município, que eu não poderia fugir à luta. E graças a Deus, se você colocar sobre determinados aspectos, eu pude contribuir
com isso nessa catástrofe que nós estamos tendo aqui agora. Missão delegada e missão cumprida. Qual é a missão que o senhor está cumprindo lá? Eu estou cumprindo a missão de servir bem ao meu povo, de servir cada vez mais ao município que eu adotei. Eu tenho o título de cidadão friburguense e eu me digo friburguense também. Então, nesse aspecto, eu estou me empenhando o máximo para que eu possa dar ao meu povo, ao meu município, tudo que é do meu conhecimento e do meu trabalho também. Exatamente do mesmo modo que você faz, quando eu encontro com você na rua, correndo perigo, etc., você está fazendo o quê? Você está mostrando à população de Nova Friburgo o seu trabalho. Você está mostrando, na realidade, a cidade como ela está e como ela é, sem maquiagem. Isso é importante. E a TVC não faz maquiagem. Eu gosto do seu trabalho por causa disso. Você Obrigado, é povo. Onde você chega, eu vejo as pessoas te chamando, o carinho que você tem para as pessoas e a população que te abraça, e cada vez mais com o trabalho que você está fazendo. Você está de parabéns. Obrigado, doutor. Agora, quantos são os médicos, os técnicos, números? Fala um pouco sobre números. Atendimentos. Nós estamos, na realidade, com vários médicos no posto de saúde. Haja vista que nós temos todos os programas de Nova Friburgo, tais como tuberculose, hanseníase, tabagismo. Tem hanseníase em Friburgo? Temos um ambulatório que funciona muitíssimo bem. Pega? Controle. Não é assim como tuberculose. Tuberculose pode pegar. Mas tem que ter certos cuidados, né? Mas nós temos os programas, e esses programas dentro do posto, eles funcionam como um aviso à população, como se você estivesse orientando exatamente metodologias, tratamento, etc, etc. E agora, com essa enchente que houve, nós absorvemos todo o ambulatório do Raul Sertão, ou seja, aproximadamente 40 médicos a mais chegando para servir o nosso povo. E esses médicos tiveram que ser alocados ao Silvio Henrique Browning. E conseguimos isso, Marquinhos. Todos estão lá, todos estão atendendo, a população vai ser assistida. Quais as especialidades? Diversas, praticamente todas. Cardiologista, o pessoal temos cardiologista. Neurologista temos atendimento de neurologia, cardiologia. Psiquiatria tem atendimento também. Tudo que você pensar em benefício do povo, a gente está tentando trazer. Se não tem ainda, a gente vai tentar. Eu sei que tem um bom lá. Eu também conheço ele. Aliás, conheço vários, né? Sem dúvida. Que estão lá, né? E temos obstetras também, obstetras e obstetras, homens e mulheres, e ginecologistas famosos, excepcionais, que trabalham lá conosco também. E a gente não vai citar nome por motivos óbvios, mas todos que estão lá têm um ótimo nível de conhecimento, são excelentes profissionais, Marcos. O que o senhor fala para aquela mulher grávida nesse período de chuva? Cuidado. Com o quê? Cuidado com as águas, onde ela anda, com a contaminação e, principalmente, se ela faz o pré-natal dentro de um serviço público, procurar o serviço público, porque o obstetra que ela faz o seu pré-natal vai saber conduzi-la nesse sentido dos cuidados que ela precisa ter. Ou seja, a mulher grávida, ela é uma mulher saudável. A gravidez não é uma doença. Ela não está doente, ela está saudável, por isso que ela está grávida. Então, os cuidados têm que ser um pouco maiores, até por questão da leptospirose, que tanto se fala aqui. Leptospirose não tem vacina? Não existe? Não existe vacina. Qual é o tratamento? Amoxicilina? Pode ser amoxicilina, mas o primeiro que você faz é a doxiciclina, de 100 miligramas que você faz. Isso desde que haja necessidade de fazer. A cura? A cura, claro. Existem alguns casos que estão aqui, outros... Quais são os sintomas? Você tem dor no corpo, você tem mialgia, que a gente chama, né? Dor muscular, dor de cabeça intensa, e febre alta. É a bactéria agindo no corpo. Entra na corrente sanguínea através de algum ferimento, num lugar onde tenha havido a urina de rato, essa bactéria fica na urina do rato e penetra na corrente sanguínea. Com isso, dá toda essa sintomatologia, febre alta também, e uma característica, dor na panturrilha. Dor na panturrilha. Na batata da perna, vamos dizer assim.
todos esses casos devem ser analisados por médicos. Não tentem Quem fazer sentir esse medicação tipo de por dor, conta própria. vai direto ao... Pode ir direto, os médicos todos Direto estão que eu falo capacitados. ao Ao Sertã, que é a porta da emergência, exatamente. E com isso os médicos o estão senhor é lá. secundário dentro da cadeia Se você colocar dentro dessa cadeia administrativa da saúde. Mas normalmente quando você está no lugar de emergência, você é acolhido, são pedidos os exames, exatamente, são colhidos os exames, feito a anamnese, a história clínica do paciente, e uma vez suspeito o caso, inicia-se o tratamento e já se pede o exame complementar. Esse exame complementar vindo, ele já é encaminhado automaticamente para o ambulatório. Hoje em dia, Marquinhos, eu posso te tranquilizar que eu sei que você ama o seu povo. Todos estão bem, todos estão equilibrados, não há nenhum caso grave, não há nenhum caso que esteja correndo risco de vida. A poeira? A poeira incomoda muito. A orientação é muita água. Todas aquelas que o vento traz, não a poeira propriamente dita, mas todas aquelas que o vento traz podem causar esse tipo de doença e várias outras, mas não a poeira em si. O vento que traz bactérias, traz uma série de coisas. Agora a poeira incomoda, você inala aquilo ali e a orientação é beber muita água, muita água. Agora, aquela mulher, aquele homem, aquele jovem que nunca teve contato com a lama, nunca teve a sua casa afetada. Eu vi vários casos desses e infelizmente foram afetados. Agora, e por força maior, foram necessários que estas pessoas fizessem a limpeza de suas lojas, de suas casas e entraram em contato direto com essa lama. Essa pessoa que até então não tinha esse tipo de costume nem esse tipo de ação. A partir deste momento, o que o senhor fala para essa pessoa? A ideia básica... Pode passar sem sentir nada ou não? Passar como? Assim, ele pode não pegar nada, mas corre o risco de pegar algum tipo de enfermidade. Normalmente, se houver alguma porta de entrada... Porta de entrada é um machucado? Um machucado, mas uma sempre ferida. tem no corpo das pessoas? Não, eu, por exemplo, agora eu não tenho nenhum. Acredito que você também não tem. A não ser uma lesãozinha pequena no braço. Espinha? Uma espinha que também é uma porta aberta. Mas o ideal seria que essas pessoas, desde que seja necessário entrar em contato com tudo isso aí, que colocassem uma bota, uma luva, que evitasse esse contato. Mas a gente sabe que na teoria a prática é outra. E na hora que quando você vir a sua casa invadida por água, por deserto, você vai querer mesmo fazer isso aí. Então a orientação é qualquer sintomatologia que haja, procure ou o posto de saúde mais próximo, procure o hospital. O senhor fala uma febre, uma dor de cabeça, uma vontade de vomitar. Qualquer coisa que seja fora da normalidade. Mas na grande maioria passa por essa lama e não pega nenhuma enfermidade. Não, a grande maioria. Mas um ou outro dá azar. Pode, mas o que a gente tem que ver? Não podemos transformar isso em paranoia. O que a gente tem que saber? Que muitas das vezes você pode ter uma disposição gástrica, você pode ter algum problema e que associe a tudo isso aí que não é real. Então o ideal é ser examinado pelo médico. Todos os médicos estão capacitados para fazer o diagnóstico diferencial e muitas das vezes não é nada relacionado a chuvas. Muitas das vezes pode ser uma infecção gástrica, uma infecção intestinal, alguma coisa que você comeu, coisa desse tipo assim, que não esteja relacionada, mas tem que se fazer o diagnóstico. Então a orientação é procurar. Tem todos os exames na rede pública. A rede dispõe desses exames todos para fazer, sem problema. O que o senhor achou desses hospitais de campanha que vieram? Para a emergência, eles eram necessários. Tanto que eles vieram para a emergência e uma vez que toda a equipe de saúde de Nova Friburgo se mobilizou, uma vez que tudo isso aí conseguimos passar a fase da emergência, eles se tornam desnecessários em Nova Friburgo, mas necessários em outros lugares. Tanto que essa fase terminal da emergência, eles se recolheram e foram para outros lugares onde eram necessários. Fantásticos. O coronel que esteve aqui, o comandante que esteve na Marinha, fantásticos. Reuniões todos os dias, 5 horas da tarde, com toda a equipe que estava aqui, toda a equipe trabalhando em prol
de Nova Friburgo, e tudo isso aí funcionou muito bem, e está funcionando ainda. Louve-se a presença do vice-governador Pezão aqui, que morou em Nova Friburgo, e ele aqui realmente, ele se friburgalizou, vamos dizer assim. Eu passei a ter por esse homem uma admiração que eu te confesso que não tinha. A recíproca é verdadeira. Pode ser. Eu acho que o que aconteceu, o exemplo que esse homem deu para a gente aqui, deve servir de exemplo para outros profissionais da política, vamos dizer assim. Isso sem citar o apoio do governador, da própria presidenta, como ela gosta de ser chamada, que esteve em nossa cidade trabalhando em cima disso aí, mas eu quero fazer um ato de louvor ao meu prefeito. Eu quero falar do Dermeval, meu amigo, mas meu prefeito, o trabalho dele, a coordenação dele, a humildade que ele teve em fazer isso tudo aí, e foi através de um conjunto, um somatório de coisas, incluindo uma dose clássica, alta e proveitosa de humildade, que nós conseguimos ter tudo isso aqui. Se ele fosse arrogante e prepotente, como muitos que a gente conhece, não teríamos nada disso aqui em Nova Friburgo. Estaríamos entregues à nossa própria sorte. O meu prefeito, meu carinho, meu respeito e, mais ainda, atualmente, a minha admiração. Doutor, a gente sabe dos seus compromissos, eu tenho uma quantidade enorme de pessoas aí aguardando, seus pacientes, seus pacientes. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de otimismo, de esperança, de alegria para essa população que, infelizmente, nesse momento, sofre tanto. A mensagem é única, é uníssona, né? Não é minha. Essa mensagem, ela é dita a toda hora nas ruas, a todas as pessoas falam entre si para ter força, para se unir, carinho, respeito e mais do que nunca é admiração. Mais do que nunca admiração pelo nosso município. Isso nos basta, Marquinhos, porque com isso a gente vai fazer o quê? Vamos estar sempre presentes na reconstrução de Nova Friburgo. Podemos reconstruir sim, e vamos reconstruir. Nós temos necessidade de um do outro, e essa necessidade, ela se faz presente nas ruas. O povo está cada vez mais unido, e essa união do povo vai levar sim Nova Friburgo aos píncaros que antes ela estava. Como ela ficou conhecida como uma das mais trágicas tragédias do mundo, mas das 10 mais, ela vai ser a primeira a sair disso aí e se notabilizar no cenário mundial como a cidade que mais se levantou através do seu povo, através da sua população, dos seus dirigentes, dos seus trabalhadores, enfim, de todos os seus cidadãos. Obrigado, doutor. Obrigado a você, Marquinhos. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Você, como sempre, muito carinhoso comigo. De novo é verdadeiro. Eu te agradeço. E com estas imagens, a gente vai terminando mais esta transmissão. TVC